me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos nesse momento do canal Ascensa com Jo Oliveira, mais um episódio de reflexão que nós estamos aqui nos preparando neste momento para fazer um pouco de reflexão sobre as nossas experiências, né? Nossos desafios. Não vamos mais pensar em dificuldades, né? Mas sim desafios. Então, vamos começar com o nosso decreto. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. O Cristo Jesus disse: eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Quando a gente chegar nesse patamar, né, de realmente todos os dias em nossas vidas, principalmente de manhã, a gente se levantar e dizer: eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras neste dia de hoje. Se a gente conseguir realmente dar esse passo, esse mínimo passo, né? E fazer todos os dias essa afirmação, esse decreto, né? Porque aqui Jesus decretou, né? Com certeza, nós vamos chegar até um dia mais leve, a passar pelos desafios com mais serenidade, tranquilidade, com calma, sabedoria, né? Porque tudo parte de mim, nada é lá fora, tudo é dentro de mim, né? Tudo começa em mim. Essa é uma afirmação, uma verdade que a gente precisa assumir nesse momento. Sinto muito por ainda compartilhar memórias de dores e sofrimentos através dos tempos e das gerações. Sinto muito, me perdoe, eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Sinto muito por todas as vezes que não consegui reconhecer o divino em mim e no outro e me senti separado do todo. Sinto muito, me perdoe, eu aceito, eu te amo, eu sou grata, né? Ver como é forte. A gente tem que pegar uma frase e analisar, né? Quando ela diz aqui: sinto muito por ainda compartilhar memórias de dores e sofrimentos através dos tempos e das gerações. Quantas gerações a gente vem compartilhando memórias de dores e sofrimentos, né? E a gente que nesse momento estamos aqui, precisamos, vamos dizer assim, finalizar esse ciclo, né? Porque tudo é um ciclo vicioso, né? De guardar memórias de dores e sofrimentos. Aí ele diz de novo: sinto muito por todas as vezes que não consegui reconhecer o divino em mim e no outro e me senti separado do todo, né? Essa sensação que nós temos de sentir separado do grande, do pai, do criador, da mãe, né? Separado do planeta Terra, né? Mãe Gaia. A gente acha que estamos aqui para pagar dívidas, né? Quem acredita aqui na reencarnação, tem outros que já acreditam que estamos aqui e aqui não existe mais oportunidades de vidas, né? Da gente continuar como se a gente fosse só o nosso corpo carnal. E na verdade nós somos consciências divinas, né? Os mestres e a espiritualidade sempre nos lembram: vocês estão aí experienciando no planeta, né? Vocês não são o que vocês acham que são, né? Vocês são consciência experienciando uma realidade
de dualidade. E a gente precisa realmente conhecer essa verdade, né? Que a gente precisa sair dessa zona de conforto, de achar que isso só é isso e acabou-se, né? E a morte é o fim de tudo, né? Vamos trazer a energia aqui, a frequência maravilhosa do Mestre Saint Germain. O Mestre Saint Germain aqui diz: podemos chamá-lo de Deus da liberdade, Saint Germain, Santo Irmão São José, né? Como eu já disse que Saint Germain ele foi o pai de Jesus, né? Saint Germain foi o pai físico de Jesus, o representante do Filho de Deus, e também é pai de todos os filhos e filhas de Deus que trilham o caminho do Cristo na terra. O anseio de sua alma tem sido libertar a humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, da maldade, do ego e de tudo que aprisiona a alma. Este sempre foi o marco de sua luta e serviço em todas as suas encarnações, atuando nas mais diferentes áreas, sempre elevando a bandeira da liberdade. Ao longo de suas muitas vidas na Terra, Saint Germain elevou sua consciência, aprimorando e devolvendo as qualidades do sétimo raio de energia cósmica, que são liberdade, justiça, alquimia, transmutação, profecia, rejuvenescimento, oportunidade e perdão. Né? Saint Germain, ele trabalha muito na vida da gente, do planeta, é a liberdade. Ele quer que nós tenhamos a consciência que nós somos livres. Nós não somos prisioneiros do ego, do orgulho, da dor, do sofrimento, não. Ele nos vem nos relembrar que nós somos livres, né? Nós somos consciências livres e podemos co-criar a melhor vida que precisamos experienciar aqui. Então, a humanidade em si está chegando num patamar que já não aguenta mais dor e sofrimento. Essas experiências já não servem mais para a gente, né? Mas a gente, como a gente ainda está na zona do conforto, da dor e do sofrimento, e que a vida é assim, vou viver assim, vou morrer assim, a gente tem muita dificuldade de fazer essa transformação e transmutar, né? Todas essas nossas sombras, essa zona de conforto em pura luz e puro amor. Ele também fala da justiça, né? Então, ele trabalha aqui também a justiça divina. Alquimia, né? Ele diz que nós somos alquimistas da nossa vida, que a gente pode cocriar o que a gente quiser, né? Ele tem a transmutação. Ele diz que nós podemos transmutar todo o karma negativo que foi colocado como prioridade na vida da gente, né? Então, as sombras, nós podemos transformá-la, transmutá-la em pura luz e puro amor. É fácil? Não. Mas, através desses conhecimentos, da nossa boa vontade, da nossa determinação, com certeza a gente consegue. Profecia, né? Quando a gente busca aquelas profecias positivas, né, que tem aí na Bíblia, por exemplo, né, na parte de Jesus Cristo ali, a gente consegue fazer essa transformação. Rejuvenescimento, ele diz que quando a gente sai dos problemas, que a gente colocou como problemas, que na realidade são desafios para a gente transformar e transmutar, ele diz que quando a gente chega nesse patamar, a gente consegue ficar mais jovem. A pele da gente fica mais firme. A gente não envelhece tão facilmente, não. Ele diz que a gente chega no momento da velhice, a transformação do corpo, porque a gente tem muita energia densa, a gente acumula muita energia densa dentro do nosso corpo. Por isso que as doenças surgem, por conta de tanta preocupação. A gente diz que é problemas que a gente não consegue resolver, que a gente não tem capacidade, né? E aí a gente vai acumulando essas crenças negativas e quando a gente vê, transformando o nosso corpo na velhice, né? No envelhecimento. E a gente não precisa passar por isso. Mas enquanto a gente
estivermos ainda adormecidos nessa zona de conforto, a gente vai continuar ainda envelhecendo o corpo, sem força vital, sem a vitalidade do grande, do divino, né? Que a gente tem a vitalidade de Deus, né? Então ele diz que enquanto a gente não transformar e transmutar, né, essas nossas linhas de dor e sofrimento, a gente não vai conseguir se sentir sempre jovem. Tem sempre uma frase que diz assim, né? Mente sã, corpo sã. Quando eu consigo controlar a minha mente, dizer o tempo todo, minha mente assim, eu sou a mente pura de Deus Criador. Se eu conseguir, durante o dia todinho, ficar repetindo para mim, lembrando a mim, eu sou, a minha mente é mente pura de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Então, quando viesse um pensamento que viesse fazer a gente se preocupar, a gente poderia dizer, né, se lembrar, não, esse pensamento não é de Deus, porque eu sou a mente pura de Deus. Oportunidade. Então, a gente teria, ao longo do dia, eu vou falar do agora, porque eles não falam passado nem futuro. Eles trabalham muito o agora, ele diz que só existe o presente. O passado já foi, o futuro não existe. Então, o que existe é o presente, é o agora. Então, eu agora posso ter infinitas possibilidades, oportunidades de co-criar uma vida mais plena, mais digna, né? Quando eu aprender, entender e aceitar que eu sou Deus em ação, que essa é a nossa maior dificuldade, é a gente aceitar que nós somos Deus em ação. Até porque o Cristo disse, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? E aqui ele fala sobre o perdão. Eita, como é, né, meus amigos e minhas amigas? Fazer essa pequena palavra, mas ela é tão grande, né? Perdão, ela é tão poderosa. Ela é pequena, mas ela tem uma frequência tão maravilhosa, tão intensa, que a gente não tem noção. O perdão, se perdoar. Para perdoar o outro, eu preciso me perdoar. Eu preciso me aceitar, né? Eu preciso aceitar o momento que eu estou passando. Eu preciso aceitar que eu posso fazer a mudança em mim. Eu preciso me aceitar como eu sou e como eu estou, né? Veja como é tão difícil a gente aceitar que nós somos uma centelha divina, que quando o outro faz alguma coisa, como a gente vai poder perdoar se a gente não consegue perdoar a nós mesmos? Não é verdade? A gente às vezes tem a autopunição, eu sou burra, é isso mesmo, você está sofrendo porque você merece. Gente, eu já fiz muito isso comigo, muito, muito. Eu agora, quando eu me pego passando por uma situação, por exemplo, eu estou em casa, passando uma experiência, né, com o meu pé, porque eu tive uma experiência na escada, e graças a Deus eu estou superando. Hoje eu já estou ótima, já estou curada, mas eu estou aqui ainda experienciando. No começo não foi fácil, não, porque você ficar deitada, né, com as coisas para fazer, né, as suas atividades, e você dependendo, não é nem dependendo, é o outro tendo que lhe ajudar, que o outro também tem suas coisas também para fazer. E teve um momento que eu quis chutar o balde, né? Porque não é fácil. E aí você respira. Aí eu me lembro dos ensinamentos, me lembro de tudo que eu tô passando aí para vocês e digo, não, de jeito nenhum, isso é uma experiência. Eu preciso transmutar a energia que aconteceu isso, foi porque eu guardei dentro de mim vamos dizer, essa energia densa, né, que eu criei, que eu co-criei, que eu não tinha necessidade, porque quando viesse, se eu tivesse transformado ela, tivesse dito, não, Deus está no controle de tudo, mas eu queria controlar a situação. Veja como é, né? Eu tive que fazer o quê? A oração do perdão para mim, para o meu pé, né?
eu tive que fazer a oração do perdão, porque eu comecei a auto me analisar. Por que foi que aconteceu isso? Né? Por que eu co-criei isso? Né? E eu até essa semana disse, ontem eu falando com a minha nora, eu disse a ela, eu tenho que dar beijo na escada. Eu tenho que dar beijo na escada. De tanta gratidão, porque ela me protegeu, né? Foi só um pequeno toção, mas ela me protegeu no momento que eu ia descendo as escadas. Então eu estou dando esse exemplo para você entender que não é fácil a gente que está aqui falando para vocês, e eu sei que essa é uma tarefa importante para mim, tá fazendo esses vídeos, não foi à toa que eu estou aqui fazendo esse canal, né? Ter feito esse canal. E aí eu disse assim, eu vou passar por esse desafio, com certeza, na presença de Deus, na presença de Cristo, na presença da chama violeta de Saint Germain. Comecei a aplicar ali chama violeta com as mãos no meu pé, né? Para transmutar essa energia. Graças a Deus eu já estou quase andando direitinho, mas eu estou dando esse exemplo para você ver, né, que não é fácil, porque a gente já se acostumou na zona de conforto, né? Ai, meu Deus, eu sou coitada. Ai, meu Deus, eu sou vítima. Ai, meu Deus, não. Ninguém é vítima, ninguém é culpado. Cada um somos responsáveis pelas nossas ações, sentimentos, pensamentos, né? Se todas as vezes que um pensamento chegasse na nossa mente, a gente fosse ali, tivesse um caderno, por que é que eu estou pensando isso? Né? Qual a utilidade desse pensamento na minha mente? O mestre e toda a espiritualidade fala muito sobre você fazer diário, né? Escreva o que é que você está pensando, está sentindo, e depois você faz a pergunta, né? Para você. Então, se a gente realmente fizesse o dever de casa, como eles orientam a gente com certeza já estaria em outro patamar, mas nós estamos aqui, né? Jesus não disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, salvo de quê? Das nossas ignorâncias humanas. As experiências que estamos vivenciando, elas podem muito bem ser transformadas e transmutadas em pura luz e puro amor. Então, essa letrinha, essa palavra perdão, ela tem uma vibração altíssima, né? Quando eu me perdoo, eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito, né? Eu me aceito do jeito que eu estou, do jeito que eu estou vivendo hoje. Eu me aceito, né? Então, quando a gente passa para esse momento, ele é muito importante, né? A chama violeta é um aspecto do 7º raio do Espírito Santo, o fogo sagrado que transmuta a causa, o efeito, o resiste à memória do nosso passado e o karma negativo. Esta é a chama da transmutação, da liberdade e do perdão divino. Então, Saint Germain, ele trabalha com a chama violeta. Ele diz, né, que é um fogo sagrado. A chama violeta é um aspecto do 7º raio do Espírito Santo. O fogo sagrado que transmuta a causa, né? Que ele vai o quê? Na raiz. Quando eu começo a mentalizar ali a chama violeta, transmutando ali aquele meu sentimento, onde é que está doendo, né? O médico, ele olha muito o externo, né? Ele não vai na causa, mas já tem médico até que já procura. Por que você já se perguntou por que você está passando isso, né? Porque você está criando essa doença. Tem médico que eu já ouvi falar que tem médico que já está fazendo essa pergunta ao paciente para poder ele entender que a doença ela não vem por acaso. É só um desequilíbrio mental, sentimental. Porque quando eu penso e sinto, eu acumulo no meu corpo. É tanto que tem uma menina que é Cristina Cairo, que ela fala muito, o corpo fala, né? Ela tem até um livro que diz o corpo fala, né? Então a doença no corpo é o corpo falando.
você está guardando mágoa dentro de você. Você está guardando ressentimento dentro de você. E eu estou sofrendo, né? Porque a gente não dá valor ao nosso corpo, não é verdade? A gente não dá valor ao nosso corpo. Por isso que até o nosso corpo nós precisamos pedir perdão, né? Meu corpo amado, eu sinto muito, me perdoe, eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Né? Meu corpo abençoado, amado, eu sinto muito, me perdoe, eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Porque o nosso corpo, meu Deus, quando a gente está passando por alguma experiência de enfermidade, a gente entende como o nosso corpo é importante, né? Como nós somos responsáveis pelo nosso corpo, não é verdade? E nosso corpo também, ele chora, né? Porque a gente guarda muito lixo dentro dele. Ele é feito a gente tem que entender que a gente está fazendo do nosso corpo um local de lixeiro, né? Onde a gente guarda sentimentos, emoções, pensamentos, palavras, né? Jesus disse, cuida da tua palavra, porque tua palavra ela é sagrada, né? E se você falar positivo ou negativo, ela vai se materializar na sua vida, né? Então, ele fala aqui que essa chama esta é a chama da transmutação, da liberdade e do perdão divino. Então, se eu chamar essa chama violeta, ela vai fazer nosso trabalho de transformar e transmutar. Para fugir a uma circunstância desagradável, às vezes o meio mais rápido e poderoso é empregar o senso de humor, pois uma disposição alegre e animada libera a energia que muitas vezes permite uma transformação maravilhosa. Ele diz aqui no livro de ouro de Saint Germain, ele diz que para a gente sair da nossa situação, a gente precisa aprender a sorrir, a aumentar o nosso humor de alegria. É difícil, né? É difícil você ali na dor e começar a sorrir, né? Mas ele diz que o bom humor, no momento que você está passando a experiência, o desafio, você aumenta a sua vibração, né? Aquele que se esforçar resolutamente para se libertar, invocando a lei do perdão, poderá consumir todas as criações passadas da chama violeta, consumidora e ser livre. Deveis ficar consciente de que a chama é a presença ativa de Deus agindo, transmutando e purificando, né? Então, se a gente se acostumar, né, vamos se viciar aí na chama violeta, né? Quando estiver passando alguma coisa, mentaliza a chama violeta, esse fogo sagrado, para transmutar o momento que estamos vivenciando. Quando tiverdes a intuição de fazer algo construtivo, executai-o com perseverança, completando. Que a manifestação venha ou não agora é coisa que não deverá absolutamente ser considerada. Mesmo que só intelectualmente os estudantes conheçam uma coisa sem tê-la experimentado, não deve permitir que a mente continue retrocedendo a condições imperfeitas, quando sabem que lhes são nefastas, né? A gente precisa, se a gente sabe que a gente está vivenciando uma situação que não é boa para nós, a gente precisa refletir muito, que às vezes a gente não quer nem saber, né? O nosso eu superior, a nossa divindade, ela está ali intuindo para a gente fazer diferente, né? Mas a gente quer fazer do jeito da gente, é o ego, né? A personalidade humana, querendo ser mais do que Deus, não é verdade? É inacreditável que as pessoas não consigam subjugar É inacreditável que as pessoas não consigam subjugar esse inimigo em suas consciências. Nenhum discípulo poderá triunfar até que cesse de voltar-se para as velhas condições negativas de que está procurando se libertar. Então, a gente precisa trabalhar muito isso para poder a gente conseguir se libertar. Todo o trabalho de um mestre é conseguir meios de explicar ao discípulo a atividade da aceitação. A mente aceita aquilo com que o indivíduo concorda, através de sua atenção, deixando que os dois se tornem um. Vê o que ele disse aqui?
A mente aceita aquilo com que o indivíduo concorda, através de sua atenção, deixando que os dois se tornem um. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nos nossos pensamentos, né? Porque o que vai manifestar nas nossas vidas? Os pensamentos e os sentimentos, né? Eu pensei, senti, né? E falei, eu vou manifestar. Quando a mente aceita e concorda com uma coisa ou condição, a pessoa automaticamente a incorpora ao seu mundo. Onde quer que deixeis vossa atenção deter-se, estáis concordando com o que lhe diz respeito e aceitando, porque pela atenção fazeis com que a mente se torne una com a coisa focalizada. Lembra que a gente pensou e focou ali, seja no positivo ou negativo, a gente vai receber de volta, não tem outra. Então, a gente precisa prestar atenção no que é que eu estou pensando, né? E sentindo naquele momento, daquele pensamento. Se uma pessoa visse uma cascavel enrolada, iria aproximar-se para ser atacada? Claro que não. Entretanto, é isso que faz os discípulos quando permite que sua atenção se volte para os seus problemas, né? Então, vamos botar que os nossos problemas, ela é igual a uma cascavel, né? Então, peraí, pensei um negócio que não é uma coisa que meu coração está dizendo que é bom, né? Porque meu coração, meu coração vai acelerar, né? Naqueles pensamentos, às vezes até uma coisa que eu quero fazer, e a gente precisa prestar mais atenção, né? Há apenas duas atividades na vida, e se não deixarmos o interior governar de acordo com o seu plano de perfeição, é então o exterior que se sobrepõe. Quando um quadro construtivo é projetado sobre vossa mente, é uma realidade, e essa realidade vem à tona se nela fixardes vosso pensamento. Por que que acontecem as coisas? Porque a gente fixa o pensamento naquilo e vai acontecer. Vem alguma coisa ali, seja negativo ou positivo, não é verdade? É possível alguém tornar-se tão consciente de sua própria presença de Deus que a qualquer momento pode ver e sentir sua radiação vertendo sobre si mesmo. Olha o que ele diz aqui. É possível alguém tornar-se tão consciente de sua própria presença de Deus que a qualquer momento pode ver e sentir sua radiação vertendo sobre si mesmo. Então, aconteceu alguma coisa, um pensamento, mas eu fixo ali na presença de Deus, né? Deus, venha cá, me ajude, esse pensamento não vem do Senhor, me ajude a transformar esse pensamento em luz. Então, eu mudo toda a situação, que é o que ele está dizendo aqui. Em relação a coisas supérfluas, o externo deposita toda a confiança no mundo da matéria. Compete ao discípulo obrigá-lo a confiar na perfeição de Deus, como confia na imperfeição dos sentidos. O que é que acontece? A gente tem mais confiança na imperfeição dos sentidos do que confiar na perfeição de Deus na vida da gente, né? Se a gente, por exemplo, quando aconteceu aqui a minha situação, o pensamento que eu estava vivenciando, se eu tivesse dito esse pensamento não é meu, foi uma situação que aconteceu e eu queria controlar, porque eu achava que não era daquele jeito, né? Então comecei a ficar ali, sabe, mastigando que não era daquele jeito, tinha que ser do meu jeito. Não deu outra, gente. Aconteceu isso um dia antes desse pensamento, no outro dia aconteceu a situação minha na escada. Então, veja, aí quando aconteceu, na hora eu disse, eu não transmutei aquele sentimento de querer controlar a situação. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse dito não, se tudo, Deus está no comando. Deus está no comando da minha vida. Tudo que vai acontecer na minha vida é Ele que está programando. Eu só sou um instrumento e eu vou obedecê-lo, né? Mas não, eu quis controlar. E ver o que ele diz, compete ao discípulo obrigá-lo a confiar na perfeição de Deus, como confia na imperfeição dos sentidos, né?
que é onde a gente, o ser humano, praticamente 95% da humanidade, confia mais na imperfeição dos sentidos, porque é a nossa personalidade humana, querendo controlar tudo e todos. Tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não presta, né? E a gente muitas vezes passa por cima de todos para querer que seja feito o que eu acho que tem que ser, né? Eu não dou a liberdade para o outro se defender, eu também não dou liberdade para o outro encontrar o seu caminho, né? Mas eu quero controlar tudo e todos. Então ele diz, compete ao discípulo obrigá-lo a confiar na perfeição de Deus, como confia na imperfeição dos sentidos, né? Isso é uma coisa para a gente refletir muito. O discípulo deve sempre contar consigo mesmo e constantemente pensar: como posso usar as inspirações que me foram dadas para intensificar esta atividade? Então, assim, quando eu estiver querendo fazer alguma coisa, eu posso chegar e pensar: como posso usar as inspirações que me foram dadas para intensificar esta atividade? Né? Então, eu estou colocando ali o quê? A fonte criadora. Deus, Pai, Mãe, vida, né? Eu estou dando a oportunidade a mim de ter uma frequência, uma ligação direta com o Criador e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou um instrumento, faz de mim um instrumento da tua paz, da tua vontade. É só isso que está precisando, que cada um de nós possamos refletir sobre isso. E nós estamos chegando aqui, finalizando essa reflexão. Essa reflexão é muito importante para mim, principalmente. Não pense vocês, que eu estou passando isso para vocês. E eu não sou a primeira a fazer o que eu estou dizendo, né? Eu digo mais para mim do que para vocês. Então, eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer essa mudança, né? Eu vou testar. Vê? A gente deveria dizer isso, era se fosse para o humano, né? As experiências humanas. Mas a experiência de Deus a gente não precisa testar, né? A gente só precisava fazer, mas a gente esqueceu. Quando a gente chega aqui no planetinha Terra, a gente esquece de quem somos nós. A gente chega com tantos traumas, né? Muitas vezes não quer nem estar aqui no planeta, porque acha que aqui é o pior planeta que a gente precisa estar. E se a gente for ver, olhar para esse momentinho do nosso planeta, lindo, maravilhoso, né? Mas a gente chega lá, gente. Não vamos desanimar, não. A gente está aqui para se animar, levantar a cabeça, levantar, como é que diz, narizinho arrebitado para Deus, né? Não podemos baixar a nossa vista para o chão, vamos olhar para o céu, vamos olhar para o nosso coração, sentir o nosso coração. Quem não sabe, não sei meditar, não sei rezar, coloca a mão no coração e só diz: Senhor, estou aqui. Pronto, né? Só essa conexão. Nossa, isso já é tudo, né? Isso já é tudo. Então, mais uma vez, eu agradeço por esse momento tão especial em nossas vidas, na minha vida, na vida de vocês, que esse canal encontre aí pessoas querendo também fazer sua reforma íntima e nem sabe como, né? E às vezes um vídeo que a gente assiste, que a gente escuta, faz tanta diferença, porque eu digo por mim, gente, que depois da internet muita coisa mudou dentro de mim. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Eu resisti muito. Eu ainda sou aquela pessoa, eu era, né? Eu era aquela pessoa resistente para mudanças. Eu era. Graças a Deus eu era. E graças à minha equipe espiritual, viu? Que eu dei muito trabalho e às vezes ainda dou. Mas eu não vou dar mais não. Eu agora já decidi que eu vou obedecer e entrar nessa frequência deles para eu poder ter uma vida mais digna, mais próspera, mais harmoniosa, né?
Eu lembro que tem um decreto que diz assim: eu desejo a paz eterna, a abundância infinita, a saúde perfeita e o bem-estar, né? Chega, as palavras traz uma paz para a gente, né? Então, gente, vamos fazer o nosso decreto final do Ascensa. Eu escolho a consciência acima do ego. Libero agora o orgulho que me separa, a teimosia que me endurece e a dor que já cumpriu seu papel. Eu perdoo, me perdoo e sigo livre, caminho leve, ensinável e alinhado à luz. Se esse episódio tocou o seu coração, curta e compartilhe com alguém. Se inscreva no canal, que é muito importante para a gente esse seu like, esses seus comentários, né? Sua inscrição. E lembre-se sempre, ascender é escolher a consciência todos os dias. Gratidão infinita pela sua presença, que Deus abençoe, que a fonte criadora envolva cada um de vocês, que a chama violeta de Saint Germain envolva cada um de vocês, envolva sua mente, seu coração, seus sentimentos, suas emoções, e que se vocês estiverem passando por alguns desafios, que seja envolvido com a chama violeta de Saint Germain, onde quer que vocês se encontrem, aqui e agora. Gratidão infinita por você existir. Gratidão.